Pessoal, é, hoje nós vamos falar sobre banda de Bollinger e regiões de Fibonacci no mensal, né? Então eu tenho procurado fazer minhas operações de curto prazo, seja no swing ou no day trade, observando sempre o mensal e o diário, né? Porque não para você tirar um pouco do risco, né? Porque é sempre bom estar observando regiões de preço, né? Day trade não pode ser feito em qualquer região e nem o swing trade, né? Que esse sim tem que ser muito bem estudado, né? Tem que ser muito bem elaborado aonde você vai entrar, porque por exemplo, CIA é um papel que eu trabalho muito, né, no mercado. Então eu tenho ali, logo quando iniciou o dia na sexta-feira, eu já estava vendo ali que 17,60 seria uma provável, né, região de resistência por ser a linha inferior ali da banda, né? E eu também observei ali na Fibo, no meu mensal, que eu deixei plotado aqui, que 17,86 também seria uma resistência ali, e também por ser fechamento da nossa barra aqui de maio, né? Foi fechamento, o preço trabalhou aqui, foi, desceu, enfim. Então o preço tem que trabalhar toda essa região aqui, ó, entre 15,80 e 17,86. Então as boas compras estão aqui embaixo. Eu gosto de fazer compras nessa região de Fibo, né, entre 23,6 e 76,3. Né, é uma ótima região para fazer negócio. Né, tem muito robô operando aqui dentro dessas regiões, fazendo compras aqui, fazendo venda aqui, né? E ultrapassou essa região é compras, né? Então aqui é uma ótima região para se estar aqui trabalhando, né? Então partindo aqui pro diário, eu tive uma abertura aqui 17,30 na sexta-feira, já indicando aqui, ó, mercado comprador, o livro está bem comprador. Aqui eu coloco 5 minutos para estar observando. E sempre observando o livro, pessoal. Então, de cara eu vi aqui que tinha um lote muito grande aqui em 17,10. Então, antes de abrir o mercado, você já começa a observar isso. Aonde estão as ofertas? 17,10 e 17,05. Então, eu já tinha dois grandes ofertantes aqui embaixo e minha abertura lá no 17,30, né? E aqui no diário eu tenho a Bollinger aqui já indicando possível resistência no 17,60, né? E eu tenho aqui uma região de Fibo que vai ser trabalhada, né? Acredito muito, né? Agora iniciando o dia, eu acredito muito que essa região vai ser trabalhada, 17,86. Então baixando aqui pro 15 minutos, eu gosto também de observar aqui o nosso 3D, 3 dias de mercado, né? Então, quanto maior o tempo que você observar, mais clareza você vai ter no movimento. Então, aqui ó, no meu 3 dias, ó, o preço está trabalhando ali na média de 20, na nossa banda de Bollinger, né? Então, e o mercado já aponta uma abertura aí no 17,30. Então, acho que superando aqui, ó, 17,40, essa região aqui, ó, a gente pode testar essa máxima aqui, quem sabe, né? Então é tudo probabilidade, pessoal. Então a gente já tem aqui, ó, 17,86. A gente pode marcar aqui, ó, que vai ser uma resistência. Olha só como é bacana. Você, antes de abrir o mercado, você tá marcando todas as regiões. Olha só, onde a gente pode encontrar aqui uma resistência. Então, abrir o mercado, pessoal, é assim que eu trabalho todos os dias. Eu fico de olho nas ofertas do book, eu abro o meu diário, vejo onde está localizada aqui a banda, né? Então, eu já sei que 17,60, 17,86, essa região, provavelmente o preço vai ser trabalhado nessa região. O que mais que eu observo? Aqui no 4R, que é um tempo que eu gosto de trabalhar, eu vejo muita questão aqui do IFR, possíveis reversões, né, correção de valor. Quando chega em determinado localização aqui, eu passo a olhar aqui essa região. Então, 17,86. Vou marcar aqui.
Ah, marcou lá. 17,86. Então eu deixo lá um alerta ligado. E vamos ver como que a gente vai trabalhar esse preço hoje, né? Então, para mim, a minha compra do dia estaria aqui nessa região, próxima a 50%, né? 17,13. Mas já está apontando aqui uma possível, né? Está apontando aqui 17,31. Se ele abrir aqui e vir corrigir aqui, aí sim vai dar uma boa compra. Então vamos ver como é que vai abrir esse mercado hoje aí. Eu trabalho com 500 papéis. 2 lotes de 500, 1000 papéis. 2 lotes de 500. Aqui já está tendo uma abertura aqui 17,31. (17,36) está subindo, então já temos aqui um gap. Vai ficar ruim para fazer compras aqui, pessoal. 17,40, 17,39. Abrindo com gap, vai ficar uma compra perigosa aí. Olha lá. 17,41. Então vamos colocar nossa compra lá 17,41. Tem que ser rápido, galera. Tem que ser rápido. Talvez não pegue, ó. Talvez o preço vá embora, ó. Abriu com gap, complicado. Nesse momento aqui, pessoal, tem que ser muito rápido na colocação da ordem. Eu não gosto de comprar mercado, porque o preço pode escapar, ir embora e você ficar comprado ali. Ações, o ideal de ações é você... Qualquer centavo faz diferença, pessoal. Eu busco 10, 15, 20 centavos no dia, então não gosto de comprar mercado não. Porque o preço pode estourar e você comprar numa região muito ruim, né? Então eu prefiro executar a ordem, né? Essa abertura sempre muito importante, né? Você está atento a essa abertura. Não foi uma boa compra, né? A minha compra ideal, ela estaria aqui próximo dessa média, 17,31, 50% da perna. Mas como ele já abriu um gap, vamos testar essa região. A gente vai ficar com stop aqui lá embaixo. Meu stop, esse stop aqui é de 4%, 4% para 500 papéis. Na medida que o papel for subindo, a gente vai subindo stop. A operação aí, operação curta, né? Sexta-feira, 17,86. Acredito que vai ter uma resistência nessa região. Então a gente vai observando aqui. E tem a Bollinger, né? Que 17,74. À medida que o preço vai subindo, a média vai subindo junto. Então a gente vai observando aí como é que está essa abertura de mercado, pessoal. Abriu com gap. Não é o cenário perfeito, né? As minhas aberturas, as minhas entradas, eu prefiro que ela abra próximo do fechamento e faça uma correção de pelo menos 30%, né, para ficar uma entrada perfeita. Porém, esse mercado está comprador, né? O mensal aqui, todas as médias apontadas para cima, a 9, a 20, a 50, né? O preço trabalhando acima de 50% do mês anterior. 16,96 é o nosso preço médio aí da VWAP do mês anterior. O preço está trabalhando acima. Então o mercado está comprador aqui. Uma compra nessa região é plausível, né? Ela rompeu aqui todos esses dias, né? Rompeu aqui essa máxima. Aí vamos deixar o preço trabalhar. Eu busco aí de 1 a 2% no dia, quiçá 3%. Eu gosto de trabalhar essa ação porque ela tem uma boa oscilação. Um papel que oscila aí em média 60 centavos no dia.
60, 70, 80 centavos. Então, um papel aí que tem um custo de 17,45 nesse momento, se ela oscilar 70 centavos, 17,45, me dá aí 4% de oscilação. Então, um papel que oscila entre 4% e 5%, como eu busco 2%, então tá ótimo, 3% para no swing trade, tá ótimo, né? Então, nesse momento, o preço está trabalhando aí. Vamos dar velocidade aqui nesse mercado. Esse dia aqui foi um bom dia para ser comentado, né? Por isso que eu estou gravando essa aula. Ó, o que eu começo a observar nesse momento, pessoal? IFR. IFR já fez topo, né? O preço está brigando aqui no diário. Vamos baixar para 15 minutos, que fica interessante. Olha lá o tamanho do gap. Ó, o preço está trabalhando fora da banda no 15 minutos. E o IFR, nesse momento, ele não ganha força. Tem que romper essa máxima aqui, ó, de 87. Ele não ganha força, o preço está indo embora. Então, tudo me leva a crer que o mercado vai embora sem força. A gente tem especulação aí, provavelmente vai trabalhar aquele fechamento ali do mês de maio, 17,86, região de FIBO, 1% a nossa entrada. Ó, o mercado aqui já aponta 2%, porém tem um gap aberto, né? Mas da abertura até agora 1%. E ó, percebam, o IFR não ganha força. Ó, topo inferior e o preço lá subindo. Então, eu não acredito que esse preço vai avançar muito hoje, né? No diário já está trabalhando fora da banda. Ainda não, mas está muito próximo. Olha lá, ó, como foi rápido. Muita especulação, pessoal, no preço. Sempre de olho no livro, ó. Nesse momento 80% ali comprador. No diário, comprador. 15 ofertas aqui no 15,90. Nesse momento eu já marquei lá 15,90. Uma possível correção pode acontecer aqui nessa região. Vamos observar. Tem 14 ofertas, 17,94. Tem mais, ó, 17,92, 11. Essa região aqui, ó. Vamos trabalhar essa região. Observar ela. No intraday, o preço está trabalhando fora da banda de Bollinger. E quando isso acontece, naturalmente o mercado pode lateralizar, como aconteceu aqui, ó. O preço trabalhou fora, mas em seguida ele lateralizou, corrigiu aqui 50% a barra, mas normalmente ele volta para a média, ó. Trabalhou fora, voltou para a média, trabalhou fora, voltou para a média. Então é isso que a gente observa, pessoal. O mercado, né, ele sempre se repete, sempre se repete. Então, nesse momento, olha lá, 15 minutos sentiu, IFR continua divergente, olha lá, não ganhou, não superou. Então, como eu entrei comprado, deixo o preço embora, mas eu já tenho a saída lá no 17,86. A gente vai lá no livro, dá uma olhada. Ó, 17,90 continua sendo a maior oferta. Vou deixar uma ordem já pronta aqui, ó. A gente pode ter uma correção de 17,90. Então, 17,86 liquida a nossa operação de hoje. E o 17,90, por enquanto, ali no livro, demonstra que é a maior oferta para venda. E a gente tem aqui o IFR, eu sempre observo isso. Eu tenho o IFR perdendo força,
O preço está lá subindo e eu tenho 17,90, a galera colocando vendas aqui, ó. Então eu começo a pensar, o mercado já está nesse momento 3%, né? Papel pode subir 10%, já vi muito acontecer, pessoal. Mercado subir 10%, 15% no dia, normal. Né? Você pega um dia aí de algum fato relevante, o papel pode subir muito, então tem que tomar muito cuidado. Executou nossa ordem, mas o IFR não ganha força, 17,90. Ó, executou todo mundo lá. Então nesse momento aqui, se ele perder a mínima do renko anterior, eu entro vendendo aqui no 17,85. 17,85 é a perda do nosso renko lá. Amarelo, ó, muito sobrecomprado. É o indicador que eu uso aqui. Está muito sobrecomprado, fora das bandas. O já tá lucrativo no dia, então a gente arrisca nessa entrada aí, numa operação que ela pode vir corrigir 50%, VWAP. Então tem toda essa questão aí. Por quê? Porque ela já está bem sobrecomprada, fora das bandas. Lá no diário, ela começou já a sair também, ó, já começou a escapar. A gente continua observando aí no intraday, 15 minutos. Aqui ele já bateu aqui, já testou a região aqui do fechamento do mês de maio, possível resistência. A minha entrada pé, 15,85, exatamente, ó. Que era o rompimento desse box. Trabalhar no renko, pessoal, é complicado. Por quê? Porque o preço, ele anda 2, 3 centavos muito rápido, muito rápido. Então você tem que estar muito atento aonde vai ser o rompimento do box. Normalmente no renko, quando ele deixa esse rabisco, região que foi rejeitado o preço, né? Sobrepondo o renko anterior. Então, quando isso acontece, ele rejeitou o box anterior aqui, né? Ele sobrepôs, né? Então, para mim fica claro, mas somente se o IFR confirmar essa situação, que é o que foi confirmado aqui embaixo. Então, eu preciso estar muito atento a essa situação aqui, ó. IFR descendente e o preço testando o topo. Então é uma venda perigosa, porque o mercado ele é comprador. Então é preciso estar muito atento, né, à questão do stop. Eu trabalho com 4% acima, né? Mas se eu ver que vai romper, imediatamente eu deixo o stop e está tudo certo. Né? Não deixo stop lá, eu deixo lá por precaução, mas eu deixo o mercado trabalhar um pouco, né? Sempre observando ali a questão do IFR. Então nesse dia aqui foi bem legal esse teste de topo, né? Trabalhando ali aos 50% da perna. Ó, perceba que a banda de Bollinger, ó, a banda superior, o preço veio testar o fechamento aqui dessa barra. E nesse momento é o que acontece, é isso que acontece, pessoal. É o momento de observar. Lá no livro, 5 minutos, olha lá, 80% nesse momento é vendedor. O dia é comprador, mas no momento, no intraday, é vendedor. Então a briga aqui é constante, ó, entre compradores e vendedores. Então você precisa estar atento o tempo todo. Perdeu lá os 50%, perdendo a VWAP. Então eu começo a observar aqui, eu posso até esticar esse preço. Ele perdendo essa barra aqui, pessoal, provavelmente vai vir fechar esse gap. Né? Sexta-feira, né? Eu estava de olho aqui na oferta, logo do começo do dia, 17,10, ó, 19K, 17,20.
Até marquei lá embaixo, ó. Então, eu acredito nesse fechamento de gap e testar toda essa região aqui, ó. A região que foi bem trabalhada, vale a pena observar essa região, ó. Toda essa região aqui, ó. Esse caixote. Então vale a pena observar. VWAP do dia de ontem, 17,10, olha lá. 17,10. Então a gente afasta aqui a nossa ordem, né? A gente está vendido, nesse momento a gente está vendido no mercado. Quando eu entro na operação, eu deixo o box trabalhar, só saio dele a partir do momento que o box ele ganha força compradora, e sempre de olho lá no IFR. Nesse momento, o preço está trabalhando ali a perda dessa barra, da segunda barra do dia. Aqui provavelmente tem muito comprador aqui, porque o mercado incentivou, né, os compradores, incentivou aqui as compras. Foram 2 barras aí de compras, né? Então quem comprou essa segunda barra aqui, quem comprou essa primeira barra está com o stop aqui embaixo. Quem comprou essa segunda barra provavelmente está com o stop aqui embaixo. Então, perdendo aqui essa região do 17,60, o preço vai acelerar, porque tem muito stop ali. Então, a partir da hora que os robôs percebem a região, a tendência é ir buscar esses stops. Olha lá, ó. 10 ofertas, 17,61. Ó, 3 ofertas. Tá vendo aqui, ó, a quantidade de ofertas? Então vale muito a pena, pessoal, observar preço aqui, ó, no livro de ofertas. A maioria não trabalha com livro aberto, né? Mas é muito importante estar sempre trabalhando a questão do livro aí, ó. Então, nesse momento aqui, ficou bem claro que tem muito ofertante nessa região todinha aqui, ó, do 17,40. Olha só, do 17, que é a mínima da abertura do dia, né? 17,40 até a perda aqui, ó, 17,60. Tem muita oferta aqui, ó. Então o mercado não é somente o gráfico, né? O gráfico ele vai dando uma a cada 5 minutos, 10, 15 minutos, ele vai se desenhando, mas ali os negócios estão aqui, ó. É aqui que importa, oferta. Quantos ofertantes eu tenho de um lado e de outro? E a quantidade, né? Aqui, ó. 17,55. Olha só. Quantas compras aqui embaixo? Tudo é stop, pessoal. O pessoal estopando. Quem comprou máximo do dia lá, ó, tá com seus stops aí nessa região aí. 17,55, 17,60. Tá nessa região aí. E observem aqui, ó, a questão do IFR. Preço subindo, testou 50%, testou o VWAP, preço subiu, mas não ganha força. Por isso que eu não saio do mercado. Minha posição lá é de vendido, mas enquanto ele não romper, eu continuo vendido. Por isso que eu gosto de trabalhar o Renko com o IFR9. Já postei alguns vídeos sobre essas possíveis reversões, bem legais. Já fiz ótimos trades aí, swing trade com Renkos maiores, Renko no diário, Renko de 120 minutos. Bem legal, pessoal, bem legal mesmo. E também você consegue enxergar com mais clareza, né? Porque aqui, ó, você coloca no 15 minutos, 60 minutos, você não enxerga uma clareza exata do mercado. A gente consegue ver os pavios, é importante, né? Nesse momento aqui, ó, às 10h30 a gente teve aqui uma rejeição do preço aqui nessa região. E lá no Renko fica bem mais claro, ó. A gente tem uma clareza aqui com o Renko. Então nesse minuto ele está trabalhando aí, ó, região de 50% dessa pernada minha. E a VWAP, né? Se perder essa VWAP, vai testar lá embaixo. E como o meu IFR não ganha força, lá no livro, aqui,
Também eu tenho essa ferramenta aqui, bem legal, 5 minutos. A cada 5 minutos ele mostra para mim qual que é a força daquele momento. O diário é comprador, mas no intraday, nesse momento é vendedor. Nesse momento é vendedor. Então quem comprou, tá passando calor aí, pessoal. Quem comprou o fechamento dessa barra, da primeira barra do dia, começa a sentir um calor. Aí coloca stop, não puxa para a mínima dessa barra a barra anterior, né? Mas como eu comecei meu estudo a partir do diário, né? Então no diário eu já tinha uma situação aqui de banda de Bollinger, né? Que seria essa região aqui que ele estaria superando a banda, ainda abriu com gap, abriu um gap. Como ele abriu aqui superando essa região, eu fiz uma compra curta aqui com alvo aqui na FIBO, 17,86, fechamento do mês de maio aqui, uma boa região aqui de resistência. Era uma compra de risco, né, por causa do gap. Nesse momento perde a VWAP. Então perdeu aqui a nossa segunda barra do dia, olha lá, ó, stop sendo consumido. Então quando isso acontece, pessoal, normalmente a gente consegue ver uma aceleração, né? E lá no box, lá no Renko, eu consigo até visualizar melhor, porque eu tenho essa média aqui, ó. Quando ela começa a ficar vermelha, é porque tem muito vendedor. Muito vendedor. Como a verde, que tinha muito comprador defendendo o preço, né? Então, a partir desse momento aqui, ó, muito vendedor. Muito vendedor aqui na venda, explorando a venda. Já vai testar a abertura. Olha só que interessante. Como é complicado você comprar, né? Eu fiz uma compra muito perigosa aqui nessa abertura, né? Mas o mercado é isso, pessoal. É a gente se arriscar, né? Eu fiz essa compra porque o preço estava assim, acima da minha média aqui. Abriu aqui rompendo toda essa região, né? Abriu rompendo aqui esse topo aqui. Então, assim, foi uma compra com risco, mas foi uma compra boa. Mas tinha a questão lá da bolinha, né, no diário, né? Então ele testou lá aquela região. Compradores defendendo aqui a abertura do dia, mas não ganha força, pessoal. Olha aqui o IFR. Olha como é importante manter IFR na tela. Não ganha força. Vai testar a média de 20 lá no diário, lá no 15 minutos, no intraday, fechando o gap. Então a gente está com a saída boa ali, 17,29. Fechamento do gap. 17,10. Ele pode vir testar essa região. Fechamento de ontem, 17,24. Eu posso até esticar um pouco mais essa ordem. 17,10. Se o preço trabalhar aqui nessa região e ele ganhar força e o IFR meu aqui ele conseguir superar algum topo, aí eu saio do mercado, aí eu puxo meu stop, que está lá em cima, aqui. Deixa ele por aqui. E eu vou esticar essa saída o máximo que der, né? Como eu tenho lá 17,10 no book, muita oferta aqui, 17,10, então a gente vai junto. Quando chegar no 17,20, a gente observa, né? 17,20, aqui, ó.
17,20. Vamos observar essa região aqui. Então essa é a leitura técnica, pessoal. O mercado ele é comprador, né? Porém, você vai passar aí um calor, né? Um calor de correção, porque você está trabalhando ali na região de Bollinger, né? Começou a trabalhar na região de Bollinger, banda superior. Então eu começo a pensar em sair do mercado, não fazer novas compras, né? Minhas compras sempre vai ficar ali na média de 20, né? Sempre próxima à média de 9, média de 20. E sempre observando aí as regiões, né? Eu deixo sempre o meu mensal aberto, né? O meu mensal de CIA é comprador. Então, toda vez que o preço vem trabalhar nessa região aqui de 15,80, 15,70, toda essa região aqui para mim, ó, é uma região compradora porque está próximo da média de 9, que é 15,16. Então, para mim, essa região aqui é compradora, né? E sempre pensando, eu saio no curto prazo, né? Não trabalho, né? Faz tempo que eu não fico mais em posições, porque nosso mercado ele está muito, como é que eu poderia dizer, errático, né? Você vê a ação subindo 10% e no outro dia caindo 15%. Então, tá muito difícil de fazer swing trade. Então, eu prefiro sair posições aí curtinhas, de um dia para o outro, pegar alguma coisa aí no intraday. Mas pro diário, eu tô esperando aí, ó. Tá vendo como foi rápido? Então, ele trabalhou ali a região de 17,10. Pegou a nossa ordem. Aí nesse momento ele entrou nesse caixote que eu tinha mencionado aí no começo do dia. Ele entrou aí, trabalhou 17,10 aqui, então o preço ele já veio trabalhar esse caixote aqui, pessoal. Olha como ele já avançou. Então a compra ideal seria por aqui, 17, nessa meiuca aqui. Porém, a gente começa a observar aqui, ó, IFR ganhando força. Ó, então ele já, a partir desse momento aqui, ó, para mim já é comprador, ó, ganhou força. Então tem uma compra aqui em 17,19. Olha lá, perdi a entrada. $17,19, é isso aí. Então nesse momento aqui, por quê? Eu entro nesse mercado, porque ele chegou a invadir o caixote, né? Testou 17,10, que foi a nossa VWAP do dia anterior, invadiu o caixote, nunca esquecer do stop, pessoal, stop lá longe, né? Coloca um stop que caiba no seu bolso. Então, para mim, stop tá nessa região aqui todinha, né? O preço tem que perder todo esse caixote aqui para pegar o meu stop. Então, stop técnico, né? Eu deixo lá aberto em 4%, mas é um stop técnico. Então ele está abaixo desse caixote para uma saída de swing trade, porque meu day trade de hoje eu já fiz. Eu peguei uma compra, saí na abertura do mercado e peguei uma venda. Então as minhas duas operações para day trade eu já fiz. Eu posso fazer até 3 no dia. Essa aqui seria a terceira. Então, eu levando isso aqui lá para o diário, eu fiz uma boa compra no diário, que seria rompimento rompimento do dia anterior. Aqui, ó. Nessa região, né? Essa região aqui de máxima, né? Então ficou uma boa compra aqui, um stop bem localizado aqui. Observando o meu IFR, ele é comprador nesse momento. Testou lá 6, chegou até os 5, né? Já fez aqui topo, fundo, topo, ó, tá testando aqui, ó, resistência,
Acima do 30, para mim é comprador. Então, a partir desse momento, a gente começa a observar como vai ser o nosso diário. Ele pode vir estopar, com certeza. E o mercado, eu já vi isso muito acontecer. Né? O mercado fazer máxima, fazer mínima, estopar todo mundo, né? E ir embora. É o que está acontecendo nesse momento, ó. Por isso tem que trabalhar stop, pessoal. Esse aqui foi um ótimo dia para ser observado, né? Olha lá, testando a VWAP do mês anterior, 17,8. O fechamento do mês anterior, 16,95. Nosso stop está um pouquinho mais abaixo, né? E essa saída minha aqui, ó, ela vem para o rompimento. A gente vai deixar ela lá para segunda-feira. Seria uma entrada de swing trade, arriscando aí quantos por cento? Riscando 2%. 2%. Já fiz aqui no intraday, por isso que é bom fazer, né, o day trade, o intraday. Já fiz aqui uma gordura, né, como se diz no mercado. Uma gordura. Então, pessoal, a gente toma um calor, ó. A minha entrada foi aqui, rompimento aqui desse grupo aqui de Renko, 17,19, né? Comprei esse rompimento aqui, com o meu IFR subindo. Com o IFR subindo, ele está testando fundo, ó. Então, quem comprou aqui, colocou stop muito curtinho, já foi stopado, né? Por isso que é bom não comprar, comprar com stop muito curtinho, vai ser estopado, né? Stop tem que ficar bem longe lá. E é isso, pessoal. E é isso, FR ganhando força, já está lá no 36, 37. A minha média aqui, que estava vendedora na cor vermelha, nesse momento ele já passa para amarelo, que é a observação. Estou com a VWAP lá em 17,51. Ó, mercado subiu bastante. Ó, tá vendo como devolveu tudo em 2 dias? Dia 4 e dia 5, ó. Então, pessoal, como é complicado, né, para quem faz swing trade, né? Porque quem faz swing entrou nesse rompimento dessa região todinha aqui. Região aqui 17,23, 17,20. E o stop tá tudo aqui embaixo. Então o cara entrou ontem, viu o mercado subir tudo isso, não realizou e hoje devolveu tudo. Entendeu como é complicado? Por isso que eu prefiro fazer as minhas compras na região que foi mais trabalhada, que é as regiões de caixote. Essa região aqui, ó. De preferência 50% dela, porque o stop fica curtinho. Entendeu? Nunca faço compras no meio, mercado subindo. Hoje eu fiz uma compra aqui para day trade, foi uma compra perigosa, né? Teria que ser um stop curto aqui, a entrada do mercado, mas tinha todo um contexto aqui no diário, né? Tinha todo um contexto aqui de rompimento dessa máxima, de teste lá na 17,86, que foi o fechamento do mês de maio, com a FIBO aqui mensal. Então tinha todo um teste lá, o teste de Bollinger, né, rompimento da Bollinger. Então eu tinha toda uma condição para fazer uma entrada ali de risco, né, porque o mercado abriu ali com um gapzinho curto, mas, né, então eu arrisquei aquela entrada ali no dia de hoje. Porém, foi entrada curta porque eu tinha uma Bollinger bem ali na cara, né. Então tinha ali 16,86, lá no livro eu vi 17,90. Tinha muito vendedor ali na 17,90, o mercado foi avançando, ele, né, chegou, a minha saída seria aqui na VWAP, mas ele ganhou velocidade. Então a gente foi observando, né? E lá no meu livro tinha lá compradores 17,10. Então deixei a minha saída lá embaixo.
Depois eu vi o mercado ganhando força aqui no EFR, nesse conjunto de blocos aqui, e fiz uma entrada até antecipada, né? Porque eu pude, ó, tá vendo? A galera foi estopada aqui, ó. Acabei fazendo uma antecipação aqui, porque eu já tinha uma gordura, né? Então hoje foi, foi legal. Esse dia aqui, sexta-feira, foi bem legal. É um papel aí que eu tô sempre trabalhando ele, né? Entro num dia, saio no outro. Faço minhas operações ali intraday, faço uma gordurinha para garantir meu stop, ó. Fiz uma gordurinha boa aqui, ó. Então, fico tranquilo para trabalhar esse stop com a gordurinha que eu fiz e deixo a saída lá para segunda-feira. Então é isso, pessoal. Essa aí foi a dica de hoje. Até a próxima.